Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Eu rogo as vossas orações na continuidade para que eu possa transmitir esta palavra com a graça do Senhor. O título desta mensagem, irmãos, que pretendo compartilhar com os irmãos é O Coração Preparado. Nós abriremos as nossas Bíblias inicialmente no Salmo número 57. Obrigado, Josué. Salmo número 57. É um salmo de Davi, escrito em uma situação especial, porque Davi fugia de Saul na caverna. E Davi, então, nesse cenário, escreve este salmo. E no versículo 7, ele diz: Preparado está o meu coração, ó Deus. Preparado está o meu coração. Cantarei e salmodiarei. O segundo texto que nós vamos ler está no livro do profeta Oséias. Antigo Testamento, livro de Oséias, capítulo 10 e versículo 12. Nós vamos ler a parte B em diante deste versículo. Nos diz assim: Lavrai o campo da lavoura, porque é tempo de buscar o Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. Eu vou apresentar esse texto para os irmãos em outras 4 versões da Bíblia. A primeira, a Bíblia Viva, que diz assim: Passem arado no chão duro de vossos corações, porque chegou o dia de procurar o Senhor, para que Ele venha e derrame a salvação sobre vocês. Nós vamos ler o mesmo texto na Nova Versão Internacional. Façam sulcos no seu solo, não arado, pois é hora de buscar o Senhor, até que Ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Uma outra versão, Almeida Revista e Atualizada. Arai o campo de Pósio, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que Ele venha e chova a justiça sobre vós. E por fim, na nova linguagem de hoje, NLTH, que diz assim: Eu lhes disse, preparem os campos para a lavoura, semeiem a justiça e colham as bênçãos que o amor produzirá. Pois já é tempo de vocês se voltarem para mim, o Senhor, e eu farei chover sobre vocês a chuva da salvação. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor Jesus é a fonte de toda a bênção e é a fonte de toda a justiça. E as suas mãos estão estendidas para nos abençoar. O próprio Jesus disse em João capítulo 3, versículo 35, que o Pai ama o Filho e todas as coisas, não há exceção, todas as coisas entregou em suas mãos. A Bíblia diz em Tiago capítulo 1 e versículo 17, que toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes,
em quem não há mudança nem sombra de variação. Queridos irmãos, Deus fez uma aliança com Abraão, Isaque, Jacó, os seus descendentes, as 12 tribos e os seus sucessores, o povo judeu, e o Senhor Jesus Cristo também, por meio da sua morte na cruz do Calvário, estabeleceu uma aliança, diríamos, como é, uma nova aliança. Não mais agora uma aliança baseada em sacrifícios, baseada em lei, mas uma nova aliança baseada na graça, na palavra e na fé. Uma aliança que tem como penhor, que tem como garantia o Espírito Santo. É como se Deus estivesse dizendo: se as alianças não forem cumpridas, vocês podem ficar com o Espírito Santo. Ele é o penhor, é um selo, é uma garantia real. E hoje, queridos irmãos, os crentes da nova aliança podem receber os mesmos benefícios que Deus deu a Abraão, Isaque e Jacó, mas também podem receber os benefícios da nova aliança. E nesta nova aliança, Deus faz, Deus opera e Deus dá infinitamente mais. Todas as pessoas que estão em Cristo, todos aqueles que fizeram um pacto com Cristo, dizendo: Jesus é meu Salvador, Jesus é meu Senhor, todos, sem exceção, têm o privilégio, têm a prerrogativa, têm o direito de viver uma vida abençoada. Abençoada com bênçãos comuns e abençoada com bênçãos extraordinárias. No entanto, queridos irmãos, para que nós ultrapassemos a barreira das bênçãos comuns, que são as bênçãos que Deus disponibiliza a todos os seres humanos, e passemos a experimentar as bênçãos extraordinárias, existem condições declaradamente explícitas na palavra de Deus. A salvação é incondicional. A salvação é um presente de Deus. A salvação não vem das obras, para que ninguém se glorie. Está escrito: basta invocar o nome do Senhor, porque também está escrito que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porém, existem bênçãos extraordinárias que não estão na categoria de bênçãos presentes, como a bênção da salvação, que ninguém poderia nem poderá fazer nada. A salvação é um presente que Deus dá para homens e mulheres, não importando a sua condição pessoal, a sua condição espiritual, não importando quão fundo possam terem descido no poço do pecado. Todos podem ser perdoados. E o presente da salvação, do perdão, é um presente pela graça e pela misericórdia do Senhor. Porém, existem bênçãos que não são bênçãos que estão na categoria presentes,
São bênçãos que estão na categoria recompensas. E nós podemos dizer que as condições para a conquista dessas bênçãos que estão na categoria de recompensas foram estabelecidas pelo Senhor. Estão estampadas na sua palavra, para que todos vejam outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Já há uma primeira diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, quando a pessoa aceita a Cristo como seu Salvador e o seu Senhor. Porém, o profeta Malaquias, cujo texto nós vamos ler, se refere a uma segunda diferença. Ele diz: outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Aleluia. Ele está se referindo ao que serve a Deus com interesse de coração, em que ele ou ela é um crente radical. Diria, um crente apaixonado por Jesus. Uma paixão por Jesus que pode ser catalogada por algumas pessoas como fanatismo. Um crente cujo comportamento denota que ele é adicto ao Espírito Santo. E a Bíblia diz que mesmo em eventuais fraquezas dessa pessoa, no livro de Malaquias capítulo 3, mesmo na hipótese de eventuais fraquezas, ele vai passar pela disciplina paterna, porém, essa disciplina será aplicada com um viés amoroso, consequência dele temer ao Senhor, dele proclamar o nome do Senhor. E, em razão disso, será vista, será notada, será observada a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. E essa diferença será vista outra vez, porque é uma segunda diferença. Então, Malaquias capítulo 3, versículo 16. Então, aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E Deus diz, versículo 17: e eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos, naquele dia que farei, o dia da disciplina, serão para mim particular tesouro, poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Deus espera que o seu povo, o povo que recebeu o seu nome e o seu sobrenome, o seu povo que no mundo espiritual é conhecido e é respeitado como alguém que traz o nome de Deus e que traz no seu DNA espiritual a linhagem de Deus pela adoção de filhos, homens e mulheres nos quais os demônios não tocam. Deus espera que cada um de nós cumpra a condição de ter e de estar com um coração preparado para que no meio
de 7,5 bilhões de pessoas na face da terra. Esses crentes que temem ao Senhor e fazem menção do seu nome, sejam eles crentes fracos ou crentes fortes, mas que servem ao Senhor de todo o seu coração, eles sejam identificados por Deus e sejam encontrados, porque Deus diz no Salmo 101, versículo 6, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo, o que anda num caminho reto, esse, aqui é uma palavra exclusiva, esse me servirá. E Deus espera que cada um esteja com seu coração preparado para receber o derramamento do Espírito Santo, para receber de Deus sonhos, visões, revelações, e também esteja com seu coração preparado, espiritualmente preparado e psicologicamente preparado para receber de Deus toda a provisão de bênçãos que emanam diretamente de Deus numa multiplicidade de bênçãos. Porque a realidade, irmãos e irmãs, é que nós já fomos abençoados com todo o tipo de bênçãos, e que são bênçãos multiformes, e essas bênçãos já estão acumuladas, essas bênçãos já fazem parte do nosso patrimônio espiritual. Qualquer tipo de bênção que você já tenha pensado, ou que você vier a pensar, em qualquer área de sua vida, ou em qualquer aspecto da sua vida, espiritualmente, pessoalmente, no aspecto familiar, financeiro, profissional, amoroso, em qualquer aspecto de sua vida. Por mais ousado que você seja em seus sonhos e objetivos, a Bíblia diz que você já foi abençoado com esse tipo de bênção ousada. É muito mais. E esse tipo de bênção que você pensou, ela já faz parte do seu patrimônio espiritual. E é incrível, irmãos, porque o plano de Deus é ultrapassar os nossos objetivos, os nossos sonhos. Por mais ousados, por mais otimistas que nós tenhamos sido, Deus quer fazer mais do que nós imaginamos, como está escrito em Efésios, capítulo 3, versículo 20, que diz: ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. O apóstolo Paulo, queridos irmãos, nesse mesmo livro, quando ele começou a escrever essa epístola aos Efésios, ele trouxe uma revelação impressionante a respeito dessa realidade de que nós já fomos abençoados com todo o tipo de bênçãos espirituais, que essas bênçãos já estão em nosso depósito. Nós vamos ler esse texto em Efésios capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 14. E apenas, queridos irmãos, uma observação. Esse texto é uma das mais longas
sentenças que eu já vi em toda a literatura, porque em todo esse texto, são 12 versículos, não há um só ponto final. Você só vai encontrar sinais gráficos de vírgulas, ponto e vírgulas, e o conector E, indicando a combinação, a conexão, a ligação de todas essas palavras proféticas em uma única promessa, mas uma promessa ampla, uma promessa completa, onde se manifesta o multiforme amor de Deus. Então Paulo inicia a sua carta aos Efésios com essa saudação, a partir do versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuser em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Amém. Vamos aplaudir o Senhor por esta palavra. Glória a Deus. Esse texto não passaria pelo crivo de um revisor de textos. Diria ele, não se pode, é incorreto escrever uma frase tão comprida assim. Mas o Espírito Santo quis mostrar para mim e para você que essas bênçãos estão indissoluvelmente conectadas e ninguém poderá mudar isso. Glória a Deus. Eu entendi que esse texto está dizendo que todas essas bênçãos espirituais já estão depositadas na caixa postal de cada membro do corpo de Cristo. E agora cabe a cada um de nós acessar a nossa caixa postal, acessar esse depósito para tomar posse de todas essas bênçãos acumuladas. Glória a Deus. Não sejamos nós, irmãos, pessoas, homens e mulheres, que passam meses, anos, décadas sem acessar esse depósito. Porque cada membro do corpo de Cristo, não quem foi batizado, quem aceitou a Cristo e permanece com o propósito, cada membro do corpo de Cristo já foi abençoado de uma maneira ampla, de uma maneira geral, e o texto está dizendo que isso aconteceu
antes que o mundo fosse formado, por causa do sacrifício de Cristo, na cruz do Calvário, no altar da cruz do Calvário, porque o Cordeiro foi morto antes da fundação dos séculos. Nós fomos abençoados, e por causa desse sacrifício, nós fomos tornados um povo totalmente abençoado. Antes que o mundo fosse formado, Ele pensou em tudo, Ele planejou tudo, Ele providenciou tudo, Ele nos incluiu em planos altos e sublimes, que Ele mesmo teve o prazer em elaborar. Ele pensou em você, e Ele elaborou um plano, um projeto de vida sob medida, levando em consideração os variados aspectos do seu corpo físico, do seu temperamento, da sua personalidade, dos dias que Ele determinou para a sua existência nesta terra, a fim de que cada um de nós seja uma pessoa completa, uma pessoa realizada, uma pessoa competente, uma pessoa capacitada para o exercício de toda a boa obra. E Ele nos plantou na igreja, e Ele providenciou que a igreja fosse dotada de profetas, de pastores, de evangelistas, de apóstolos, para que tudo isso funcionasse de uma maneira perfeita, para que o Espírito Santo falasse à igreja, para que homens e mulheres que estão na igreja fossem treinados, fossem adestrados, tornassem-se competentes, completos para o exercício de toda a boa obra. Aleluia. No Salmo 139, versículo 16 a 18 diz: os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Deus tem um projeto completo, um projeto sob medida. Deus estabeleceu onde você nasceria, de que família você nasceria, qual seria a sua compleição física, como seriam o seu sistema nervoso central. Deus fez tudo sob medida para que você realize durante a sua existência o maravilhoso projeto que Ele fez para a sua vida. Se você sente que não tem vivido esse projeto de Deus, você pode hoje começar a viver esse maravilhoso projeto. E Deus fez tudo isso por sua própria iniciativa. Ele desenhou um plano completo, um plano de longo alcance, um plano detalhado, pensado em seus mínimos detalhes. E tudo foi ajustado, cronometrado no tempo e no espaço, e está centralizado nele. O plano é nosso, mas o plano
está centralizado no Senhor. Há uma frase que nós publicamos tantas vezes, quando nós tínhamos o projeto Telepaz, publicamos, acredito que milhares de outdoors aqui na cidade de Campinas. Deus nos projetou para dar certo. Ele não erra. Você é um projeto perfeito. Glória a Deus. Deus projetou tudo para um funcionamento perfeito, simétrico, funcional e de resultado. Ele não erra. No entanto, queridos irmãos, há muitas pessoas que passam pela vida, tanto pessoas perdidas como pessoas salvas, mas que não acessam todas as bênçãos que lhes pertencem. Há um texto muito elucidativo nesse sentido, que é um texto também de Paulo em Gálatas capítulo 4, versículo 1 em diante, onde ele diz: digo, pois, que por todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo. Servo no sentido de escravo. Ainda que seja senhor de tudo, mas em nada difere do escravo. Por quê? Porque está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Então não basta ser herdeiro. É preciso crescer. É preciso ter maioridade. É preciso atingir a estatura tal. É preciso ter habilidade. É preciso submeter-se a um aprendizado. É preciso submeter-se a treinamento. E conforme o texto de Mateus capítulo 12, versículo 29, tudo isso tem a ver com a preparação do coração. Jesus disse: tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. E o texto que nós lemos no livro do profeta Oséias nos coloca diante de uma das declarações mais completas a respeito da preparação do coração, indicando um caminho, ou vamos dizer, o caminho, para colher as bênçãos que o amor de Deus produz, que é a preparação do coração. Porque o Espírito Santo está procurando corações preparados para derramar o amor de Deus. E Oséias está dizendo que o amor de Deus plantado no coração produz as bênçãos do amor. Bendito seja o Senhor. Nós voltaremos a Oséias capítulo 10, versículo 12. Passem arado no chão duro de seus corações, porque chegou o dia de procurar o Senhor, para que Ele venha e derrame a salvação sobre vocês. Na Nova Tradução, diz: façam sulcos, evidentemente com arado. Façam sulcos no seu solo não arado, pois é hora de buscar o Senhor, até que Ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Eu acredito que muitos de nós que estamos aqui nunca tivemos uma experiência agrícola, nunca vimos
Muitos nunca viram uma terra sendo arada, como que se ara a terra, fazendo sulcos profundos nessa terra, revirando essa terra, revolvendo essa terra, afofando essa terra, para que ela possa reter a água, para que ela possa receber a semente, para que ela possa ter condições propícias para que essa semente seja aquecida e essa semente ela venha a germinar e dar origem a uma planta. E esta planta vai crescer, as suas raízes se aprofundarão, ela ficará uma planta fixa e ela será uma planta que produzirá flores e frutos. É aquilo, é isso. É assim que se ara a terra do coração. Os sulcos são profundos, porém o coração ficará preparado para que o Espírito Santo plante o amor de Deus e haverá uma produtividade que Oséias chamou de bênçãos do amor. As sementes do amor darão uma produtividade muito grande. Será que nós estamos preparados para deixar que nesta noite a palavra e o Espírito façam esses sulcos profundos em nossos corações? O profeta diz que a terra, outrora produtiva, agora ela não produz mais com todo o seu potencial e que essa terra deve ser cultivada, referindo-se ao preparo do coração. E o resultado é que, ao encontrar o coração preparado, haverá uma visitação divina. E o Senhor fará chover justiça e abundância de salvação. E haverá a colheita das bênçãos produzidas pelas sementes do amor de Deus. Oséias, novamente, capítulo 10, versículo 12. Eu lhes disse, preparem os campos para a lavoura. Semeiem a justiça e colham as bênçãos que o amor produzirá, pois já é tempo de vocês voltarem para mim, o Senhor, e eu farei chover sobre vocês as chuvas da salvação. A profecia está dizendo, sejam inteligentes. Aleluia. Usem o vosso raciocínio. Pensem bem. Tenham maturidade no pensamento. Vocês podem colher as bênçãos que o amor produzirá. Então voltem-se para mim com os corações preparados e eu farei chover sobre vocês a chuva da salvação. Na realidade, o profeta apresenta duas condições abrangentes, condições que se completam para que nós possamos colher essas bênçãos produzidas pelo amor. A primeira é o preparo do coração e a segunda é a oração que prevalece. Manter-se em oração. E é óbvio que nós não podemos separar essas duas condições, o preparo do coração e a oração, porque elas estão intimamente relacionadas, intimamente ligadas entre si. E é muito interessante, queridos irmãos, porque quando nós vamos em oração diante do Senhor, quando nós nos expomos diante do Senhor, Ele apresenta
como um prumo, onde é que precisa corrigir, consertar, ajustar. Quando nós nos comparecemos em oração diante do Senhor, o nosso coração pode ser arado. E é interessante, irmãos, que a figura original que o profeta usa para transmitir essa necessidade do preparo do coração, de arar o coração, é uma figura conhecida na agricultura como pousio. Pousio. Na tradução Almeida Revista e Atualizada, diz: arai o campo de pousio, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que Ele venha e chova a justiça sobre vós. O que é um campo de pousio? Um campo de pousio é um terreno que era produtivo, mas depois deixou de ser cultivado. E por causa do não cultivo desse terreno, ele está como algo improdutivo. Ele tem um grande potencial de produtividade, mas ele está ali à parte. O agricultor separou aquele terreno e deixou de plantar naquele terreno. Talvez o agricultor disse: eu vou deixar esse terreno durante uns 3 anos aqui sem utilização. Eu estou me lembrando, porque quando adolescente eu trabalhei em terreno assim. Voltar novamente àquele terreno que já tinha crescido muito mato, umas árvorezinhas dessa altura, mas quando você começava a arrancar as raízes daquelas árvores, o mesmo tamanho da árvore parece que era o tamanho da raiz. Você tinha que cavar profundamente para remover aqueles pequenos arbustos. E aqueles carrapichos que durante aqueles 3 anos, 2 anos, 5 anos, cresceram ali. Queridos irmãos, há pessoas que estão com áreas da sua vida improdutivas, quem sabe durante anos ou durante décadas. Qual é a solução para mim? A solução é passar o arado no chão duro do seu coração e quebrar os torrões duros da malícia, da dureza de coração. E depois de arado o coração, é preciso passar uma grade para remover os pedregulhos de ciúmes, de inveja, de crítica aos irmãos, os pedregulhos da indelicadeza, da grosseria, da falta de atenção. É preciso arar o coração, fazer aqueles sulcos profundos e de remover as raízes das ervas daninhas, aqueles pequenos arbustos, as raízes dos espinheiros, que são as raízes de amargura, as raízes da ira, as raízes da vingança. É preciso remover as raízes dos juízos contra irmãos. Quem és tu para julgar um servo ou uma serva de Deus? Se ele é fraco
ou forte, para Deus ele é fraco ou forte. Quem és tu para emitir um juízo de valor sobre a fé ou a espiritualidade de alguém? Aleluia. Glória a Deus. E quando, irmãos, esse solo estiver arado, quando a terra estiver pronta para receber as sementes do amor, o Espírito Santo vai derramar o amor de Deus. A chuva da justiça cairá copiosamente, abundantemente. Aleluia. Agora, como posso saber se o meu coração está arado? Ou se o meu coração é um solo que precisa ser arado? Eu creio que o Espírito Santo já tem nos falado. Porém, vamos considerar alguns indicativos. Há pessoas que se tornaram insensíveis aos pecados que entristecem o Espírito Santo. Há pessoas que vão a lugares onde o Espírito Santo não entra e acham isso normal. Há pessoas que falam palavras que são palavras contrárias ao vocabulário do Espírito Santo. Palavras do tipo, palavras de ira, palavras chulas. E acham isso normal. Há pessoas que estão na igreja ouvindo a palavra, mas não conseguem se concentrar naquilo que o Espírito Santo diz, porque os seus corações e as suas mentes estão frios, estão distantes, não conseguem se concentrar naquilo que o Espírito Santo diz. Há pessoas que não têm mais o desejo de congregar-se com outros irmãos. Elas até vão à igreja, mas vão como quem vai para cumprir uma formalidade, para cumprir uma obrigação, para não criar problema com o marido, para não criar problema com a esposa, com os filhos, com o pai, com a mãe, com amigos. Há pessoas que entre defender a sua fé, defender a palavra de Deus e ser uma pessoa politicamente correta, elas optam por serem uma pessoa politicamente correta, mesmo que tenham que esconder, que omitir a verdade da palavra de Deus. Eu não estou negando a palavra, está. Porque para negar a palavra não há necessidade de palavras. A palavra é negada com a omissão. Assim como Jesus pode ser negado mediante omissão. Há ainda aqueles que não têm mais desejo de orar, nem de ler a palavra. Há ainda aqueles que estão indiferentes para com os perdidos. Você não pode deixar que alguém vá para o inferno sem que você tenha avisado. A Bíblia trata isso de uma maneira muito grave e muito contundente. Eu estou pregando para vocês, mas eu estou aqui no meu coração clamando pela misericórdia de Deus e olhando para as minhas mãos, dizendo: Senhor, tem misericórdia, porque já são milhares de pessoas que passaram pela minha vida. Algumas já foram, outras estão a caminho de, e eu não falei para elas, não avisei o ímpio do seu pecado. Queridos, qualquer uma dessas hipóteses revela
uma terra que se tornou endurecida, um coração que precisa ser arado. Eu fiquei pensando e perguntando ao Espírito Santo, e o Espírito Santo comunicou ao meu coração, mediante as Escrituras, que essa é a principal razão pela qual há tão pouco resultado concreto, efetivo em muitas vidas, como diz o profeta Ageu, no capítulo 1 e versículo 6. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, porém não vos fartais. Bebeis, porém não vos saciais. Vestivos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Eu quero finalizar esta mensagem dizendo: você não pode continuar semeando em sua vida, em seu presente e em seu futuro, entre torrões, entre pedras, entre raízes, entre espinhos. Há uma exortação muito oportuna no livro do profeta Jeremias, capítulo 4, versículo 3. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém. O Senhor está dirigindo uma palavra ao seu povo. Preparai para vós o campo da lavoura, e não semeeis entre espinhos. Glória a Deus. Eu quero rogar aos irmãos, a cada um de vocês, que nós entremos dentro desta preparação que o Espírito Santo de Deus apresenta para você e para mim nesta noite. Nós não podemos continuar semeando em terra não preparada, entre torrões, pedras e espinhos. Preparai para vós o campo da lavoura, e não semeeis entre espinhos. Eu admito, irmãos, que ao preparar esta mensagem, houve mais condenações para mim do que ao pregá-la. Não estou pregando essa mensagem para você, estou pregando ela para mim. Também, obviamente, é uma mensagem pregada para a igreja, e isso me inclui também. Eu sei que há muitos espaços para que as nossas vidas possam ser melhoradas. E é hora de nós buscarmos ao Senhor e perguntarmos: Senhor, em que aspecto da minha vida há esse campo de pousio? Porque quando eu trabalhava na agricultura, não era que todo o nosso campo tinha sido deixado para trás. Era apenas uma parte que ficou ali. Não, vamos concentrar o nosso trabalho aqui, vamos deixar essa parte aqui para depois. Nós estamos com pouca força de trabalho, não vai dar tempo, ou nós não temos semente para plantar, ou nós não temos dinheiro para arar essa terra, para contratar alguém para arar essa terra. Vamos deixar essa terra aqui. Será que existe algumas partes, algumas áreas de nossas vidas
e quais são elas que estão nesse estado de pouso. É hora de nós falarmos: Senhor, mostre-me o que não tem sido produtivo na minha vida. Mostre-me qual é a área do meu coração que precisa ser arada, que precisa ser revolvida. Glória ao nome de Jesus. O bom disso tudo é que nós podemos começar um novo tempo hoje. Aleluia. Se você nunca passou o arado no chão do seu coração, nesta noite nós estamos aqui para dizer: ainda há tempo. Ainda há tempo. Mesmo que sejam todas as áreas de sua vida que estão falidas, que estão improdutivas, ainda há tempo. E o tempo é hoje. Amém, irmãos? A proposta do Espírito Santo para nós, os crentes desta congregação, desta igreja, é uma proposta tão linda. É que nós sejamos produtivos. Sejamos produtivos como os irmãos que fundaram esta igreja. E hoje, queridos irmãos, nós dispomos de mais meios, de mais recursos. Eu conversei com uma pessoa que está muito próxima a nós aqui, pela qual nós temos orado. E essa pessoa, ele me falou que no início desta igreja, eles iam a pé, daqui até Pedreira, para fazerem cultos ali na cidade de Pedreira, para venderem Bíblias, para distribuírem Bíblias, num tempo em que os crentes eram perseguidos, eram apedrejados. Eu conversei há uns 20 e poucos anos com um pastor em São Paulo, um pastor batista, o pastor Joia, pastor da Igreja Batista Unida de São Paulo. E ele me disse: o meu pai foi padre lá na cidade de Pedreira. E ele recolheu todas as Bíblias que os crentes tinham vendido, que os crentes tinham distribuído, e queimou lá na frente da igreja. Mais tarde, esse padre veio aceitar a Jesus e tornou-se pastor batista. Ele foi o pai do também pastor e poeta Joia Júnior, que muitos irmãos, acredito, os mais antigos, conheceram as suas poesias, seus hinos, e também o pai do pastor Joia. Queridos irmãos, a proposta do Espírito Santo é que nós aremos todas as áreas das nossas vidas, em todos os âmbitos, para que haja uma produtividade sem limites. Não há limites para um coração aberto, terra preparada, onde o Espírito Santo semeou a boa semente do amor de Deus. Vamos colher esses frutos. Curve a sua cabeça para uma oração reverente. Ó Senhor, nós estamos encurvados diante da tua grandeza, da magnitude do teu poder, sabedoria e provisão. Nós recebemos a tua palavra, Senhor, como medicina, como um bálsamo.
E nós nos sentimos abraçados pela tua palavra, amados pela tua palavra, curados pela tua palavra, fortalecidos pela tua palavra, renovados, restaurados, restabelecidos, rejuvenescidos. Aleluia! Que efeito maravilhoso a tua palavra produz, Senhor. Aleluia! Os nossos corações estão dilatados diante, Senhor, do teu amor, abertos para esta obra tão primorosa, para esta obra tão completa, que a palavra e o Espírito produz, de santificação, de lavagem, de purificação, de preparação. Nosso objetivo, Senhor, nesta noite é dizer como o teu servo Davi: preparado está o meu coração, ó Deus. Preparado está o meu coração. Eu cantarei, eu salmodiarei, eu te darei louvores. Ó Senhor, contempla cada coração. Nós temos dificuldades, temos fraquezas, temos problemas, Senhor, que trouxemos do meio onde nós crescemos, onde nós vivemos. Temos palavras que ainda estão no nosso vocabulário, que não são as palavras que devemos pronunciar. Elas são incompatíveis com a graça, com a misericórdia, com o amor, porque são palavras de malícia, são palavras de ira, são palavras de ciúmes, são palavras de julgamento. Mas nós estamos abertos, voluntariamente abertos, e nós te pedimos: deleta, Senhor, essas palavras, que elas não sejam encontradas em nosso coração, já que o coração fala daquilo, a boca fala daquilo que está no coração. Remove essas palavras de nossos corações e de nossas mentes. Dá-nos somente, Senhor, as palavras de vida, as palavras que são como as tuas palavras, espírito e vida. Dá-nos aquela tal palavra erudita. Dá-nos sabedoria. Unge, Senhor, a cada irmão, a cada irmã, a cada jovem, a cada criança, a cada adolescente. Unge, Senhor, com sabedoria para este novo tempo que nós queremos encarar de uma maneira diferente. Oh, aleluia, aleluia. Ajuda-nos na preparação de nossos corações. Examina, ajuda-nos neste exame, e nós te pedimos, como ainda o teu servo Davi: sonda, Senhor, os nossos corações. Vê, Senhor, se há em nossos corações algum compartimento, mesmo algum recanto de nossos corações, que precisa, Senhor, de uma remoção de pedras, de raízes, de pedregulhos, de torrões. Oh, aleluia, aleluia. Se houver, Senhor, necessidade, nós estamos disponíveis para o transplante, para que recebamos um novo coração. Aleluia. Contanto, Senhor, que seja um coração agradável, preparado, receptivo. É a nossa oração, o nosso louvor, a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Rei da Glória. Aleluia.